Olá, turma, bom dia. Vamos dar continuidade ao estudo dos produtos notáveis. Nós vamos falar de mais alguns produtos notáveis. Hoje nós vamos falar sobre o produto da soma pela diferença de dois termos e vamos falar do cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Só lembrando você que esse conteúdo está no livro 2, a partir da página 11. Então, vamos lá ver aqui. Então, produto da soma pela diferença de dois termos. Lembrando que a gente está usando A e B para representar esses termos. Então, se é o produto de uma soma pela diferença. Então, para eu desenvolver isso aqui, eu vou usar a propriedade distributiva. Então, eu vou pegar esse termo aqui e vou multiplicar com todo mundo daqui. E esse termo aqui, vou multiplicar com todo mundo aqui. Então, fazendo isso, a gente vai chegar no seguinte desenvolvimento. Então, vamos lá. Eu quero alertar vocês em relação sempre ao jogo de sinais. Então, vamos lá. Mais vezes mais é mais, A vezes A ao quadrado. Mais vezes menos é menos, A vezes B, A vezes B. Então, agora esse termo, mais vezes mais é mais, B vezes A, B vezes A. Mais vezes menos é menos, B vezes B, B ao quadrado. Então, ó, eu tenho esse desenvolvimento. Aí aqui você vai perceber que eu tenho termos semelhantes, né? Mesma parte literal. E se você perceber, você vai lembrar que esses termos aqui são simétricos. E termos simétricos a gente cancela. Então, a gente cancela. Então, quem que sobrou? Então, sobrou A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, A mais B vezes A menos B, o que vai resultar? Vai resultar em A quadrado menos B ao quadrado. Então significa que o produto da soma pela diferença de dois termos nada mais é que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, quando você estiver diante de um produto da soma pela diferença, você não vai precisar fazer a propriedade distributiva. Né? Vai ser notável que você vai pegar só o primeiro termo e elevar ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Então você não vai ter esse trabalho todinho para poder chegar aqui. Então você só vai dizer que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vamos ver aqui 3 exemplos de como a gente aplica isso de maneira prática. Então aqui está, calcule. Então se você olhar, eu tenho 5m mais 2n vezes 5m menos 2n, ou seja, um produto da soma pela diferença. E como é que é o produto da soma pela diferença? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Não é preciso você usar a propriedade distributiva aqui. Quem é o primeiro? 5m, então é o quadrado do primeiro. Então quem está fazendo papel de A aqui é o 5. Então entre parênteses, 5m ao quadrado menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? 2n. Então entre parênteses, um produto aqui ao quadrado. E aí é só desenvolver isso aqui. Então, 5m ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, m ao quadrado é m ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, e n ao quadrado é n ao quadrado. Pronto, está aqui o resultado. Então, 5m mais 2n vezes 5m menos 2n é 25m ao quadrado menos 4n ao quadrado. E eu só quero lembrar aqui você o seguinte, que se você tem isso, ó, 25m ao quadrado menos 4n ao quadrado, lembra que isso aqui é uma igualdade, você pode voltar para cá. Eu já estou te falando isso, por quê? Porque esse processo, a volta, é o que a gente vai chamar de fatoração. Então eu vou te dar isso e vou pedir para te chegar nisso e vice-versa. Então já estou te adiantando aí as fatorações. Próximo exemplo, produto de uma soma pela diferença. Observa o seguinte, que a parcela aqui nessa soma algébrica é a mesma aqui, ó. Então, para ser um produto da soma pela diferença, não te esquece. Isso aqui tem que ser igual a isso. O que vai mudar? Porque vai ser uma soma e aqui vai ser uma diferença. Então, cuidado com isso. Então, como é que desenvolve? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. O primeiro termo é 5a, então vai ficar 5a ao quadrado menos, quem é o segundo termo? 2/3 de b, então 2/3 de b ao quadrado. Desenvolvendo isso, 5 ao quadrado é 25,
a ao quadrado é a ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, e b ao quadrado é b ao quadrado. Então, está aqui o resultado. Então, você vai ter essa resposta aqui. Próxima. Letra C, você tem um produto de uma soma por uma diferença. Ó. Então, como é que eu desenvolvo isso? Vou colocar aqui embaixo. É o quadrado do primeiro ao quadrado. Cuidado aqui, porque o A já está ao quadrado. Então, aqui vai ficar entre parênteses ao quadrado. Menos o quadrado do segundo, que é 5. Como é só um termo, não preciso colocar parênteses. Então, eu vou ter A ao quadrado, propriedade de potência, produto, multiplica aqui, né, faz o produto, potência de potência. Isso aqui vai dar A quarta, menos 5 ao quadrado é 25. Então, está aqui o resultado desse produto da soma pela diferença. Então, o produto da soma pela diferença é bem tranquilo. Então, basta você lembrar que para fazer o desenvolvimento, basta você pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, agora nós vamos ver o próximo produto notável, que é o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Vamos ver aqui. Então, o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Nós vamos primeiro falar do cubo da soma. Então, vamos lá aqui, ó. Então, aqui eu tenho A mais B agora ao cubo, e não ao quadrado, ao cubo, elevado à terceira potência. E aí, se você lembrar de potência, você vai concordar comigo o seguinte, que A ao cubo eu posso escrever como A mais B ao quadrado vezes A mais B, né? Base, isso aqui é a base, ó. Lembra lá de propriedade de potência? Produto de potência de mesma base. Tá aqui a mesma base, conserva a base e somos expoentes, ó. 2 mais 1 eu volto para cá. Então, eu posso fazer isso. Aí você olha bem aqui, ó. A mais B ao quadrado. Ah, mas A mais B ao quadrado, eu sei quanto é que vale. É o quadrado da soma de dois termos. E quanto é o quadrado da soma de dois termos? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, tá aqui, isso é isso, ó. Vezes A mais B, que eu vou ter que multiplicar ainda. Então, usando a propriedade distributiva, né, esse termo aqui vamos explicar com todo mundo aqui, esse termo aqui também, esse termo aqui também. Então, vamos fazer isso. Então, vai ficar assim, ó, A quadrado vezes A vai dar A ao cubo. A ao quadrado vezes B vai dar A ao quadrado B. Pronto, esse termo já foi com todo mundo. Agora esse aqui, ó. Jogo de sinal aqui é tranquilo, porque é tudo positivo, então vai dar tudo positivo. Então, aqui, ó, 2AB vezes A, então vai ficar 2A vezes A ao quadrado B. Não tem ninguém para multiplicar com B, só repito. Mais vezes mais é mais. 2AB vezes B vai ficar 2A. Não tem ninguém para multiplicar com A. B vezes B, B ao quadrado. Pronto, esse termo aqui já foi com todo mundo. Agora esse último aqui. B quadrado vezes A, B quadrado A. B quadrado vezes B, B ao cubo. E agora você vai ver os termos semelhantes. Então, quem é semelhante aqui, ó? O A ao cubo não tem ninguém semelhante com ele, mas daqui tem A quadrado B, tem esse aqui com esse aqui, ó. 1A quadrado B mais 2A quadrado B vai dar quanto? 3A quadrado B. Esse bem aqui, ó, é semelhante com esse aqui, ó. 2AB quadrado com 1AB quadrado. Então, 2 mais 1, 3. Então, vai ficar 3AB quadrado mais B ao cubo. Então, tá aqui, ó. Se tu desenvolver A mais B ao cubo, como é que vai dar? Vai ser, a gente diz assim, ó. É o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então, você precisa treinar isso aí para ficar bem fixo na tua mente. Então, repetindo aqui, cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Vamos fazer um exemplo aqui para te ver como é que é isso na prática. Exemplo, determine o volume de um cubo
cuja aresta mede x mais 3 centímetros. Então, tá aqui o cubo, né? É um sólido geométrico, é uma figura espacial. Tá aqui a aresta. Lembrando, né, que a aresta de um cubo, elas são todas congruentes, ou seja, o cubo ele tem 6 faces quadradas. Então, para você calcular o volume dele, basta você pegar o comprimento, a largura e a profundidade. Ou seja, você vai multiplicar a aresta 3 vezes, ou seja, x mais 3 vezes x mais 3 vezes x mais 3, que é a mesma coisa aqui, x mais 3 ao cubo. Então, o volume, que eu vou chamar de V, de um cubo, é a aresta dele, ou seja, que ele está me dando que é x mais 3 elevado ao cubo. Por que elevado ao cubo? Porque é o produto aqui dessas dimensões, esse tamanho vezes esse tamanho vezes esse tamanho. Então é x vezes x mais 3 vezes x mais 3 vezes x mais 3. Se tu olhar para cá, isso aqui é o cubo da soma de dois termos. Quem é que está fazendo o papel do A aqui? É o x. E quem é que está fazendo o papel do B? É o 3. Como é que eu desenvolvo? Está aqui, ó. Vamos aplicar isso aqui. Então, vamos lá. Então, o volume aqui, cubo do primeiro está aqui, ó. X ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo, ou seja, 3 ao cubo. E aí, para você determinar esse volume, basta você desenvolver essas potências aqui. Então, vamos lá. Então, o volume será x ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes x ao quadrado, vai dar 9x ao quadrado. Mas, aqui tem que resolver primeiro essa potência. 3 ao quadrado é 9, e 9 vezes 3, 27. 27x, mais 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Então, tá aqui o volume, né? Na verdade, deu aqui um polinômio, né, que expressa o volume, como é em centímetro, vai ser em centímetro cúbico, né? E aí, obviamente, se você quiser o valor numérico, né? Isso aqui é um polinômio, né? Se você quiser o valor numérico desse volume, basta você atribuir um valor para x, né? Que aí você substitui aqui e aí vai achar o valor numérico. Então tá aqui o volume, tá aqui o polinômio que expressa o volume desse cubo. Então tá aí produto da soma pela diferença, o cubo da soma, e agora nós vamos ver o cubo da diferença de dois termos. Vamos agora então falar do cubo da soma, cubo da diferença de dois termos. Falamos agora há pouco do cubo da soma de dois termos, agora vamos falar do cubo da diferença de dois termos. Então vamos ver como é que desenvolve o cubo da diferença de dois termos. Então tá aqui, agora eu tenho a menos b ao cubo. Então vou fazer igual eu fiz no cubo da soma. Então eu vou escrever o a menos b ao cubo como a menos b ao quadrado vezes a menos b elevado a primeira. E aí você olha para cá, você lembra que isso aqui é quadrado da diferença de dois termos. E como é que eu desenvolvo o quadrado da diferença de dois termos? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Entre parênteses, porque eu ainda tenho que multiplicar mais uma vez por a menos b. E aí você aplica a propriedade distributiva. Cada termo desse aqui vai multiplicar com esses caras aqui. Então vamos lá. Aí agora eu tenho que ter atenção no jogo de sinais, porque aqui eu tenho menos. E aqui também menos. Então vamos lá. Mais vezes mais é mais, a ao quadrado vezes a ao cubo. Mais vezes menos é menos, a quadrado vezes b, a quadrado b. Pronto, esse já foi com todo mundo lá. Agora é esse aqui. Agora é menos aqui, ó. Menos vezes mais é menos. 2ab vezes a, então vai dar 2a vezes a ao quadrado. B não tem ninguém, só repetir o b. Então vai dar 2a quadrado b. Mais vezes, menos vezes menos é mais. Então vai dar 2a
porque vai ficar 2AB vezes B, vai dar 2A, porque não tem ninguém para multiplicar com A, e B vezes B, B ao quadrado, então vai dar 2AB ao quadrado. Pronto, esse termo já foi com todo mundo lá, agora esse, para finalizar, mais vezes mais é mais, B quadrado vezes A, B quadrado A, mais vezes menos é menos, B quadrado vezes B, B ao cubo, ok? Aí agora vamos ver os termos semelhantes. A quadrado não tem ninguém semelhante com ele, então eu só repito aqui. Agora A quadrado B tem, ó. A quadrado B são semelhantes, ó. Então, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, 1AB com mais 2AB, A quadrado B, então vai dar menos 3A quadrado B. Então, esse cara aqui é semelhante com esse. Agora, AB quadrado, AB quadrado. Então, esse aqui é semelhante com esse. Então, 2 mais 1, 3. Então, aqui vai dar 3A quadrado, 3AB quadrado. E é só repetir o B ao cubo, que não tem ninguém. Então, tá aqui o desenvolvimento de A menos B ao cubo. Então, como é que eu faço? Como é que a gente aprende para não ter que desenvolver toda vez isso? Então, a gente vai fazer assim, ó. É o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Então, a diferença do cubo da soma e o cubo da diferença são os sinais, ó. No cubo da soma, tudo é positivo. E no cubo da diferença, vai mudar. Esse sinal é negativo e o último é negativo. Então, tem essa diferença. Mas o processo é o mesmo aqui na hora de aprender. É o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Agora, vamos ver na prática aqui. Vamos ver aqui dois exemplos para a gente praticar aqui o cubo da diferença de dois termos. Então, para desenvolver isso aqui, x menos 2 ao cubo. Quem é que está fazendo o papel do A? É o x. Quem é que está fazendo o papel do B? É o 2. Então, vamos aplicar isso aqui. Cubo do primeiro, ou seja, x ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o quadrado do segundo, ou seja, 2 ao quadrado, menos o quadrado, o cubo do segundo, ou seja, 2 ao cubo. E aí, para determinar isso aqui, é só fazer as potências. Então, eu repito aqui, x ao cubo, 3 vezes 2, 6, vezes x ao quadrado, então vai dar menos 6x ao quadrado. Aqui tem que desenvolver a primeira potência, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12 vezes x, 12x. Então, isso aqui vai me dar 12x. Menos 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, não é 6, é 8. Então, está aqui o desenvolvimento desse cubo da diferença. Então, x menos 2 ao cubo vai dar x ao cubo, menos 6x quadrado, mais 12x menos 8. Você observa o seguinte, que a ordem aqui das potências ela vai decrescendo. Ó, 3, 2, 1, 0. Então, uma das formas de você saber se está indo certo é ver essa ordem decrescente. Se não tiver legal, é porque tem alguma coisa errada. Vamos lá, próximo. X menos 2y ao cubo. Então, o primeiro é x, o segundo é 2y. Então, vai cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado. Como o segundo é 2 termos, eu vou colocar entre parênteses. Menos o cubo do segundo, entre parênteses. Então, fazendo essas potências aí, eu vou ter x ao cubo, 3 vezes 2, 6, vezes x quadrado vezes y. Então, vai ficar 6x quadrado y. Aqui tem que desenvolver primeiro isso aqui. 2y ao quadrado vai dar 4y ao quadrado. 4 vezes 3, 12. Então, vai dar 12xy ao quadrado. Menos 2y ao cubo vai dar 8y ao cubo. Então, está aqui o desenvolvimento de x menos 2y ao cubo. Então, vai dar x ao cubo menos 6x quadrado y mais 12xy ao quadrado menos 8y ao cubo. Então, está aqui o cubo da diferença de dois termos. E aí, bora fazer aqui um pequeno exercício aí para praticar aquilo que a gente já falou. Então, aqui do outro lado.
Bom, vamos fazer agora um exercício para praticar tudo aquilo que nós vimos já de produtos notáveis. Então eu coloquei aqui algumas questões para a gente fazer uma prática aqui para que você possa entender melhor aquilo que já foi falado anteriormente. Vamos lá. Exercício. Simplifique as expressões. Então eu coloquei aqui 3 expressões algébricas para a gente simplificar. Então simplificar, como o próprio nome diz, é tornar mais simples. Então vamos desenvolver aqui essas expressões. Vamos ver aqui na letra A. E aí vai ser importante você conhecer e saber reconhecer um produto notável. Eu tenho aqui na letra A 3x mais 2 vezes 3x menos 2 mais x mais 2 ao quadrado. Então aqui eu tenho um produto notável aqui, ó, 3x mais 2 vezes 3x menos 2. Isso aqui, se você lembra, isso aqui é um produto da soma pela diferença. E bem aqui você tem x mais 2 ao quadrado, ou seja, você tem aqui o quadrado da soma de 2 termos. Então aqui, se você já reconhece de cara que é um produto notável, não precisa você usar a propriedade distributiva, você vai ter um trabalho muito grande. Então basta você lembrar que isso aqui é um produto da soma pela diferença, e como é que eu resolvo? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar assim, simplificando isso aqui, então eu vou ter o quadrado do primeiro, que é 3x, como ele é um produto aqui entre parênteses ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 2 quadrado, mais, como é que eu desenvolvo isso aqui? Eu preciso multiplicar 2 vezes? Não, isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Então agora é só desenvolver isso aqui. 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é x ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, mais x ao quadrado, fazendo essa continha, 2 vezes 2, 4, vezes x, 4x, mais 2 ao quadrado, 4. E aqui você verifica se tem termos semelhantes e opera. Você vê que aqui x quadrado é semelhante. E aqui é simétrico, ó, menos 4 com mais 4. Então você logo cancela esse com esse e faz a operação dos termos semelhantes. Vou colocar bem aqui, igual 9x quadrado mais 1x quadrado vai dar 10x ao quadrado mais 4x. Então daqui não dá mais para fazer nada, então está aqui a forma simplificada. Então se você desenvolver isso aqui, você chega em 10x ao quadrado mais 4x, é a forma simplificada. Vamos ver aqui a letra B. Então se você olhar aqui, você já de cara você já tem aqui um produto notável, né? Que é o quadrado da diferença de 2 termos. E bem aqui, ó, 5x mais 4 vezes 5x menos 4. Também, de novo, um produto da soma pela diferença. Então, como é que eu desenvolvo isso aqui? É preciso multiplicar 2 vezes? Não, basta o quadrado do primeiro, então, vou colocar entre parênteses, porque é um produto aqui, menos 2 vezes o primeiro, que é 5x, vezes o segundo, que é 6, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui, é tudo isso aqui desenvolvido. Cuidado com esse menos bem aqui, então... Aqui eu vou colocar um colchete aqui, porque esse menos aqui, ele vai alterar o resultado daqui. Então, produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro, então, menos o quadrado do segundo, que é 4. Fecha o colchete aqui. E aí, bora desenvolver isso aqui. 5 ao quadrado é 25, x ao quadrado é x ao quadrado, então vai dar 25x ao quadrado. Faz essa continha aqui. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 6, 60, então vai dar menos 60 vezes x, 60x. Mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Antes de fazer o jogo de sinal aqui, bora desenvolver aqui a potência. Aqui a gente já viu que dá 25x ao quadrado menos 16 aí. E aí, para eliminar o colchete, perdão, é só fazer jogo de sinal, então vai ficar assim, ó. 25x ao quadrado menos 60x mais 36, menos vezes mais é menos, então vai dar menos 25x ao quadrado, menos vezes menos é mais, então 16.
E aí é só verificar os termos semelhantes. Se você perceber, tem termos simétricos aqui, ó, 25x ao quadrado positivo com menos 25x ao quadrado. Então a gente cancela aqui. E aí pega o menos 60x, aqui ó, mais 36 com mais 16, dá para somar, então vai ficar mais, porque sinais iguais soma e conserva, então 6 mais 6 é 12, 3 mais 1, 4 e 1, 5, então dá 52, então tá aqui o resultado final. Se você desenvolver isso aqui, você chega nessa forma, menos 60x mais 52. E a última questão aqui, você de cara já tem um produto notável que é o cubo da soma menos 6 vezes esse binômio aqui que você vai usar a propriedade distributiva. Então, não é preciso multiplicar 3 vezes, né? Basta você lembrar que isso aqui é um produto notável. Como é que eu desenvolvo o cubo da soma? Cubo do primeiro, então é 2a elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Aqui eu uso a propriedade distributiva, tem que ter cuidado aqui por causa do jogo de sinal, fazendo logo o jogo de sinal aqui. Menos vezes mais é menos, 6 vezes 2, 12, a vezes a ao quadrado. Então vai dar menos 12a quadrado. E menos vezes mais é menos, 6 vezes 1 é 6, então isso aqui vai dar menos 6a. E aí, embora só desenvolver isso aqui, depois ver os termos semelhantes. Isso aqui vai dar 8a ao cubo. Fazendo essa continha aqui, 2a ao quadrado vai dar 4a ao quadrado. Vezes 3, 12a ao quadrado, vezes 1. Então, não vai alterar, isso aqui vai dar 12a ao quadrado. Mais 1 ao quadrado é 1, então não vai alterar nada. Então, 3 vezes 2, 6. 6a vezes 1, 6a. 1 ao cubo é 1. Só repito aqui, 12a ao quadrado menos 6a. E aí, embora ver os termos semelhantes, né? A ao cubo não tem ninguém, então eu vou só repetir, porque não tem ninguém semelhante com ele. A ao cubo. Ao quadrado tem esse cara e esse cara, que inclusive são simétricos, a gente cancela. Agora, e esse aqui também, também são simétricos, que a gente cancela. E aí só restou aqui 1. Então tá aqui o resultado final, essa forma simplificada, 8a ao cubo mais 1. Então tá aqui um breve exercício de como você pode aplicar os produtos notáveis na prática. Então eu espero que você tenha entendido, né, essa videoaula. Você já pode pegar lá o seu livro e fazer todos os exercícios propostos. E aí a próxima videoaula que nós vamos fazer é sobre fatoração. E posteriormente a gente vai fazer um vídeo também de algumas resoluções de algumas questões do livro. Então, até lá.